Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos colegas de ministério, pastores Silvio de Oliveira e Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Boa tarde a todos, que a graça e a paz seja com todos, estou muito bem, né? Alegre, feliz por estar mais um dia aqui, para poder falar um pouco mais da palavra de Deus e sobre ela também. Amém. Muito bem, pastor Kenji, pastor Silvio Martinez e Ed, que está aí na direção. E você que nos acompanha, Deus abençoe e fique conosco, um programa muito bom de Papo com a Bíblia. Muito bem, hoje temos uma ausência, pastor Edson de Faria está em casa cuidando da Beth, sua esposa, né? Temos que orar então pela saúde da Beth, vamos depois orar pelo pastor Edson também, né? Nós todos participamos da Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107. Nós temos cultos na segunda-feira às 19h30, o culto de oração, quarta-feira às 20 horas o nosso estudo bíblico, desculpe, aos domingos de manhã às 9 horas a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas o nosso primeiro culto e o segundo culto às 18h30. Temos também uma reunião especial, um encontro especial, toda sexta-feira às 19h30, mas é na nossa congregação e o nosso pastor Silvio Martinez vai falar sobre esse encontro. Sim, o nosso encontro de dependentes químicos e codependentes, os familiares, né? São todas as sextas-feiras às 19h30, lá na Congregação Batista em Santa Maria, que é Santo André, na Rua Ileia, número 28. Muito bem, se você conhece alguém que está enfrentando essa luta, essa dificuldade, procure o pastor Silvio Martinez, eu tenho certeza que essa pessoa vai encontrar a sua ajuda. Muito bem, queridos, o que é ser um pastor? Hoje é com nós, né? Hoje nós estamos falando para nós. Faltou mais o teólogo. Faltou o teólogo. O teólogo, mas está nos acompanhando com toda certeza. O teólogo está fazendo a parte de pastor da casa dele. É verdade. Nós somos pastores primeiro da nossa família, né? Exatamente. Primeiro da nossa família, nosso primeiro rebanho. Mas eu quero destacar aqui o que Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Ele escreveu o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, aí você pode colocar pastor, presbítero, enfim, deseja uma nobre função. Diante dos tempos que nós estamos vivendo, queridos, a gente está vendo assim, pastores e pastores, né? Nós temos pastores de verdade e pastores que a gente tem alguma dificuldade de aceitar como pastor, né? Pastor Silvio de Oliveira, qual deve ser o perfil do pastor hoje, no século XXI, principalmente no Brasil? Qual deve ser o perfil dele, as características dele? Pastor, as características dele tem que ser bíblica, primeiramente, porque pastor é mais do que, é um ministério, é um chamado de Deus, né, para um ministério que, para quem exerce, não é fácil. É como alguém que é chamado para ser médico, né? Não é fácil ser um médico, não é fácil ser um bombeiro, não é fácil... Qualquer profissão, assim, não é fácil. Então, eu sou de acordo também que o pastor seja estudado. O pastor falou que existem pastores e pastores, né? Uhum. Hoje se vê muitos pastores que eles não fazem nem o curso de teologia. Essa é a complicação que traz. As pessoas... Às vezes está um bom tempo na igreja, acha que já sabe tudo. Nós mesmo, antes de começarmos aqui o nosso programa, estávamos comentando que Jesus disse para os seus discípulos: se vocês dizem que sabem tudo, são servos inúteis. Porque o pastor, lá no estudo da igreja, aliás, na pregação que o pastor trouxe sobre o Espírito Santo, disse que lá no céu nós vamos continuar aprendendo. Né? Então... a dificuldade que eu vejo hoje, assim, no meio dos pastores, porque, na verdade, eu não sei, pastor, porque surgiu esse boom de muitas pessoas querem ser pastores. O irmão acha que, de repente, essas pessoas não sabem exatamente o que é ser pastor? Acredito que sim, porque é um chamado e é um propósito de Deus, em primeiro lugar.
né? Um propósito de Deus para que a pessoa exerça esse ministério pastoral. Porque pastor tem várias áreas, né, de ministério pastoral. Tem de casais, tem de jovens, tem... Então, e tem aquele que atende tudo, né? Exatamente, tem aquele que atende todos, né, todos os ministérios da igreja, de crianças a jovens. Então, só que assim, muitas pessoas não entendem o que é um ministério pastoral e às vezes querem ser pastor porque o outro... Isso daí acontece na vida secular, né? Eu conheço famílias, por exemplo, que uma pessoa se deu bem com um advogado, aí nasce um sobrinho, nasce... meu tio, eu gostei que ele é advogado, então eu vou querer ser advogado porque ele se deu bem como advogado. E muitas vezes não é um propósito de Deus a pessoa sendo advogada, assim como ser pastor também. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que é um chamado... e é complicado porque atua em várias áreas, pastor. Emocional, familiar, na saúde. Então, não é fácil, não basta a pessoa ser pastor e saber orar. Né? Fala assim, não, eu vou orar para você ser curado. Não. Né? Precisa entender a enfermidade. Muitas vezes não é propósito de Deus, né, que a pessoa seja curada. Por quê? Deus não quer ver ninguém sofrendo aqui nesse mundo. E outra, nós como pastores, a nossa vida mesmo é a vida eterna. Né? Nós pregamos isso e é difícil as pessoas acreditarem. Mas graças a Deus que, né, esse ministério é um ministério de uma outra forma abençoado, porque nós estamos preparados e somos preparados para estar consolando enlutados, famílias enlutadas, né, para estar visitando pessoas nos hospitais, né, em cadeias, né, quando precisa. A pessoa pede e fala assim, dá para visitar, a gente vai. Então é um ministério que não é fácil, mas ao mesmo tempo... e Deus falou, Jesus falou que não seria, se fosse fácil, né? Nada nesse mundo aqui é fácil, tudo é difícil. Mas o ministério pastoral é difícil, mas também é bíblico e está na palavra de Deus, né? Que Deus deu uns para, aqui em Efésios 4 diz assim, fala de Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tudo envolvido no ministério que eu chamo da igreja. Muito bem. Da igreja. Pastor Martinez, vou falar Martinez, porque aí fica, né, a pessoa fala, Pastor Silvio, os dois vão responder. Se me chamar de Oliveira também tá bom. Pastor Martinez, o pastor Oliveira, ele disse que é um ministério. Ministério significa serviço. Né? Ou servir. Né? A gente vê muito pastor que quer ser servido e não servir, não é verdade? Com toda certeza, né? Então, o que foi falado, existem pastores e pastores, né? Tem pastores que só pensam que é pastor no púlpito. Sim. Né? E o púlpito é apenas... mais uma função do pastor. Perfeitamente. E eu não acho que é a mais importante. Né? Não, assim, é importante, mas não é a mais importante. Para servir, né, a igreja, o pastor tem que ser experimentado, como fala aqui em Timóteo, tem que ser, governar bem a sua família, tem que ser experimentado, ele tem que ver mesmo se essa função é o chamado dele, né? E servir bem, né? E servir não é somente, né, ser servido, é ser paparicado, ser, olha por mim, né? Aquele todo pomposo pastor, não me toque, né? Eu estou aqui, eu sou o pastor, vocês têm que me obedecer e acabou. Não. O pastor realmente tem uma função muito, muito especial na igreja. Além de liderar bem, ele tem que saber liderar bem. Né? Para saber liderar bem, ele tem primeiro ser um servo, né? Na onde quer que ele esteja, no trabalho, né? Quando começou na igreja, ele também ser, né, ou submisso às autoridades, aos seus líderes. Aí depois ele vai aprender a liderar bem, né? E aí vai, né, o leque vai se abrindo, né, ele para poder cuidar, né, do rebanho.
né? E o rebanho, né? As ovelhas, né? Às vezes elas pulam a cerca, né? Para poder sair de um... Vai ter que ir lá, as ovelhas ficam doentes, né? Mas não no caso de ser pastor, só como um título, né? Eu vou estudar teologia para ser pastor, né? Só para ter o título. O título não vale nada se a pessoa não exercer realmente essa condição de poder fazer com que as pessoas, né, elas entendam que existe um líder espiritual na vida delas, um líder honesto, um líder de boa reputação, para que possam confiar no pastor e o pastor possa administrar, né, não só a igreja, mas os ensinos que a igreja, que a palavra de Deus possa manifestar, para que o rebanho possa seguir o caminho do bom pastor que é Jesus. Pastor Silvio, o pastor Martinez falou a respeito de cuidar. É um verbo importante, né? Aliás, para os meus alunos, eu tenho dito o seguinte: o ministério pastoral, claro que a função de pregar é muito importante, mas ela começa exatamente quando o pastor desce do púlpito, né? Exatamente. Quando ele desce do púlpito, ele tem um contato com as ovelhas, né? O irmão concorda comigo? Com certeza, pastor. Tanto que até tem a parábola das 100 ovelhas, né? Que um ficou tocando... As 99, né? Das 99 ficou cuidando do rebanho, né? E o outro foi atrás das ovelhas, né? Aliás, da ovelha perdida. Das 100 ovelhas. Então, uma das coisas que até o pastor Martinez disse, né? Que está em Timóteo, que tem que ter uma preparação. Nós não nascemos pastores, né? E eu tenho aprendido com o pastor Kenji, né, que ele é o nosso professor lá na Batista Nova Vida, e ele disse que tudo nós aprendemos na prática, né? Nós descobrimos um dia que nós tínhamos um chamado, porque nós estávamos na igreja, estávamos ao mesmo tempo ensinando, cantando, ajudando os ministérios, até que Deus realmente mostrou, né, o seu ministério é pastoral. Agora, uma coisa que acontece muitas vezes, até no seminário, né? O problema, muitas vezes, são as revelações. De repente, uma pessoa vai orar para um jovem e fala assim, você tem um chamado de pastor, e ele já quer largar tudo, né? Porque ele tem que ter uma preparação. Né? Não é fácil. É até bonito esse título, eu acho bonito o título de pastor. Né? Eu mesmo, quando alguém me chama de pastor na rua, eu já fico assim preocupado, né? Porque se tornou um título assim, pejorativo, assim, né? Na sociedade. Sim. É aquele negócio, por causa dos ruins, os bons acabam pagando. Entendeu? Então, é até bonito, mas na prática, você exercer um ministério pastoral é muito difícil, pastor, como o pastor disse. Não é só ali no púlpito, não é só... Né? Eu mesmo, como pastor, eu gosto mais de trabalhar nos bastidores, porque nos bastidores você não se expõe tanto. Só que o pastor, ele tem que fazer os dois sentidos, né? De profeta e de sacerdote ao mesmo tempo. E de atender o povo, de atender as pessoas. Então, porque quando você se expõe, é mais complicado. Aí tem aquelas pessoas que gostam de você, seguem você nas redes sociais, gostam de ouvir as suas mensagens, mas tem aqueles que te perseguem. Sim. Não é verdade? Então, é esse que é complicado. Se perseguiram Jesus, né? Obviamente, né? Jesus, se perseguindo Jesus. Imagina a gente. Inclusive Jesus, né? Eu acho bonito esse título de pastor, porque Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Davi, no Salmo 23, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós somos discípulos do bom pastor. Muito bem. Pastor Martinez, há quanto tempo o irmão está no ministério? Pastoral? Desde... Eu lido com dependente químico desde 98. 98, né? Agora o irmão está à frente de uma congregação, né? Uma congregação batista da nossa igreja, né? Quanto tempo já está nessa função, pastor? Estou nessa congregação 2 anos e meio e tudo aquilo que eu aprendi
na teoria, né, auxiliando, né, não só você, né, mas auxiliando, eu estou aprendendo ainda, né, agora, nessa função mesmo de pastor, né, que não é fácil, realmente, né, é uma responsabilidade muito grande lidar com vidas, e vidas totalmente destruídas pelas drogas, pelas artimanhas do inimigo, do diabo, né? E a gente tem que ser bem consciente, saber bem a Bíblia, o que diz a Bíblia, para que as pessoas possam receber uma palavra de ânimo, né, para que eles possam continuar, apesar das crises, das tempestades, né? E a gente tem, nesses 2 anos e meio, eu tenho visto, né, que a carga é muito pesada, né? Mas não tanto quanto a gente pode carregar. E a gente está tentando assim, trabalhar da melhor maneira possível para poder levar, né, o rebanho, né, a um caminho, né, de santidade, um caminho da verdade, um caminho da integridade. E nem sempre as pessoas entendem isso, né? Nem sempre entendem, né? E as pessoas, principalmente as pessoas quando veem novos convertidos que vêm deste mundo, né? Parece que algumas coisas eles não aceitam, que lá fora é legal, né? É permitido, mas como na palavra de Deus não fala, beber, fumar, né? Tipo, coisas desse jeito, né? E a gente tem ensinado, né? E mostrado que a família é destruída a respeito sobre qualquer coisa que entra demais numa proporção maior, acaba com a família. Então a gente está orientando, a gente está ensinando, né, todos os dias, em todos os cultos, nas visitas, né, porque é muito importante o pastor visitar, né, as pessoas, conversar para ver se há alguma falta de alguma coisa, né? Não que a igreja vai dar tudo, mas vai dar um suporte necessário para que eles possam, né, continuar. Muito bem. Nesses 2 anos e meio, qual foi seu maior desafio? Meu maior desafio? Nesses 2 anos e meio, à frente de uma congregação, qual foi o seu maior desafio? Puxa vida, isso aqui é... Foi começar, pastor. Foi o primeiro maior desafio, né, que quando surgiu essa ideia, né, de mostrar um local, aí quando eu vi a resposta, então faça, é você. Assim, agora eu vou ter que, né, colocar em prática, né, porque é num lugar meio assim, é um lugar estratégico. Onde nós montamos a congregação, para poder resgatar as vidas que estão ali perto, né? Sim. Então, nesse local estratégico, a gente está ainda aprendendo, né? Com a própria comunidade de lá, a ver quais são as necessidades, como que a gente pode chegar nas famílias melhor. Até domingo passado, né? Fizemos um café com Bíblia e de manhã, né? Domingo de manhã, que não tem culto de manhã, mas nesse domingo teve, né? E a gente vai conhecendo as pessoas. Veio alguns visitantes, né? Não só pelo café, mas aí a pessoa mostrou, porque as outras membros mostram o que é a igreja, né? A igreja é um lugar de comunhão, um lugar de alegria, um lugar de festa também, e também, principalmente, um lugar para adorar o nosso Deus. Esse é o primeiro primordial. Muito bem. O Sérgio Pomelli, que está nos acompanhando, muito obrigado, Sérgio, nosso amigo. Ele diz que atualmente todos querem rapidez. Esquece que Deus capacita os escolhidos. E muitos acham que se forem escolhidos por Deus já está bem. É verdade, não é? Deus não escolhe os capacitados.
capacita os escolhidos. Né? E hoje realmente tem essa pressa, né? Não, sou pastor, tal, não preciso estudar, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, e já quer assumir o púlpito, já quer falar, mas eu já conheço uma pessoa assim, né? Já, né? Olha, pastor, acha que já nesse tema aí, né? Tem pastor que quer já pegar a igreja montada. Exato. Já a igreja, né? Exato. E isso que é o erro, isso que é a ganância, é alguma coisa que a pessoa tem, que quer, mas formar uma igreja, desde o início, desde o primeiro tijolo. E outra, aí que não é nem igreja formada, ele quer o microfone. Ele quer o microfone. Para ele, tem que ter o microfone, porque tendo o microfone na mão, ele tem o poder. Né? Ele tem o poder. Então, estão muitos iludidos com isso. Então, por isso que é vocação, é um chamado de Deus. Né? Deus quem chama, não é a gente que acha, é Deus quem chama. Né? Pastor Silvio, quanto tempo de ministério, pastor? Então, desde 2000. Então, 24 anos 24 já, né? Anos. Então, mas eu pastoreei uma igreja há 17 anos. E o meu maior desafio, como o pastor perguntou, foi administrar, porque um pastor, ele também é um administrador, né, pastor? E o mais difícil, né, até quando a igreja vai crescendo, as pessoas sabem, lidar com pessoas é difícil, né? Porque não tem ninguém igual, né? São todos diferentes, cada um quer de um jeito, quer de uma forma, e nem Jesus agradou todos, né? Então fica difícil. Então, para administrar no meu caso, foi mais na área financeira. Né? Inclusive, no outro programa foi sobre dízimos e ofertas, né? Então, até hoje em dia, está difícil até para o pastor administrar essa área financeira, até por causa dos outros. Por causa dos outros, por causa dos abusos que está tendo em ministérios, né? Todo mundo sabe, nem precisa ficar falando, né? Todo mundo sabe que tem esses problemas, que não é fácil você administrar uma igreja na área financeira. E nós pagávamos aluguel ainda, né? Pior ainda, se uma igreja que tem um templo próprio, né, precisa fazer a manutenção, precisa fazer... Já é difícil, imagina uma igreja que precisa pagar o aluguel. O pastor Silvio Martinez está no início agora, graças a Deus, né? Mas eu fiquei 17 anos, né? A nossa igreja ficou 17 anos, a Igreja Batista Jesus Rei dos Reis, ficou 17 anos pagando aluguel. E não era barato, né? Então chega uma hora que você... Eu até falava assim, ó, a igreja no vermelho só o sangue de Jesus, né? Porque não é verdade, pastor? É verdade. Porque não tem como você tocar um ministério se você não tem orçamento, você não tem, né, um direcionamento nesse sentido. Então, acaba estacionando, né? Acaba ficando estagnado. Então, até penso, né, que uma igreja, com o tempo, o pastor Martinez, que está iniciando agora, né, assim, 2 anos e meio, né, no ministério, eu até penso assim que uma igreja, né, que ela paga aluguel, ela tem que já se preparar para futuramente ter o seu terreno próprio, para não ter problema. Entendeu? É uma opinião minha. Então, esse foi o meu maior desafio, pastor. Né, eu me preocupei em comprar Kombi para a igreja, para trazer os irmãos, né, aqueles que moravam longe. Né, o pastor, né, preocupado com as ovelhas, né, devia pegar esse valor e dar entrada num terreno, numa casa. Aí a gente não tinha problema, né? Mas foi um desafio muito administrar. Administração. É muito difícil. Lidar com pessoas realmente é um grande desafio também, não é? Exatamente. Eu tenho ensinado aos meus alunos que a gente, como pastores, a gente enfrenta, com os líderes que estão do nosso lado, a gente enfrenta o perigo da deslealdade, né? Então, nem todo mundo que está ao seu lado está ao seu lado. É muito difícil isso. Aconteceu com Jesus. Lá com os 12 lá, um foi traidor, enfim. O outro negou, né? Enfim. E com o rebanho, o pastor tem que lidar com a ingratidão. Né? Então, deslealdade com sua liderança e com o rebanho você tem que lidar com a ingratidão. Pastor, tem uma pergunta aqui, né? Eu acho que você pode responder no meio batista, né? Vamos ver. Sônia Germano perguntou assim: outras denominações têm pastoras. Qual o motivo da nossa denominação não ter? Bom, nossa denominação, Convenção Batista Brasileira, já tem.
Nós já temos. Né? Norte, né? Nós temos lá no Nordeste, já temos aqui no estado de São Paulo também, só que não são reconhecidas pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo. Tá? Mas no restante do país, nós temos encontrado, sim, pastoras que inclusive são líderes denominacionais. Né? No caso de São Paulo, ainda não houve o convencimento de que as escrituras estejam confirmando o ministério feminino ordenado. Certo. O ministério feminino sempre existiu. Sempre Existiu, desde a época de Jesus. Mas a discussão está no ministério Eu acho que bem antes ordenado. também, né, Ordenado. no Antigo Testamento nós temos também exemplos, Esther. Esther foi rainha. Rainha. Né? Talvez o exemplo que a gente pode pegar seja da juíza Débora. Débora. Né? Exatamente. Mas mesmo ela, se você ler atentamente a história de Débora, você vai ver que ela não queria ficar à frente do povo sozinha. Ela queria um líder ao lado dela, um líder homem ao lado dela, porque ela sabia que ela não seria ouvida, né? Porque essa era a cultura da época. Né? Agora, hoje nós temos essa... vamos assim dizer, em nível nacional, nós temos essa abertura. Né? No estado de São Paulo, ainda a ordem dos pastores, ainda não reconhece, né, o ministério feminino ordenado. O ministério feminino, sim. Sempre as mulheres serviram, sempre foram maioria na igreja. Exatamente, Sempre foram maioria na igreja. Né? Muito bem. Qual o problema pastoral que o irmão enfrentou, pastor Silvio Oliveira, além da administração? Então, pastor, é assim, nós que no início é muito difícil, como o pastor Silvio Martinez disse, porque principalmente aquelas pessoas às vezes se simpatizam com a gente, gosta dos nossos ensinamentos, das nossas palestras, das nossas pregações, né? Mas muitas vezes tem pessoas, a maior assim, dificuldade que eu tive é que assim, né, eu não sabia falar não. Então, eu trabalhava na época, né, eu não era pastor integral, mas eu era o presidente da igreja. E o meu problema é que eu tinha mais que as ovelhas achavam que o pastor tinha que fazer tudo. Né? Se uma ovelha passasse mal, eu tinha que ser... O motorista eu tinha que ter uma ambulância. Né? Tinha pessoas que me esperavam chegar do serviço para poder levar para o hospital, né? Sendo que tem o SAMU. Né? Então, tudo era o pastor, era complicado o pastor, entendeu? Então, eu tinha essa dificuldade, mas ao mesmo tempo, como eu tinha o meu trabalho, não era desculpa, é que é assim, nós temos um ministério, mas nós temos também a nossa família. Sim. Nós temos que ter, né, o nosso momento de descanso também, porque nós trabalhamos com a cabeça, e trabalhar com a cabeça não é fácil. Você tem que preparar sermão, tem que ver a necessidade das ovelhas, né? Naquilo que ela necessita. Né? Porque tem pessoas que não entendem por que o pastor tem que ficar lendo o livro, porque tem que ficar lendo a Bíblia. Exatamente. Querem vê-lo correndo para lá e para cá. Exatamente, e essa depois dificuldade que eu tinha. Cobram a gente se o sermão não for bem, né, exatamente. pregado, né? Porque o tempo que eles querem só para eles, né? E, inclusive tem aquelas disputas, né? O pastor fica muito mais com aquele irmão do que comigo, né? Entendeu? Então não é. O pastor, ele vê a necessidade. Não é verdade, pastor? Não dá para atender todos de uma vez. E não dá para agradar todos. Não também. dá para agradar todos. Então os problemas que eu tive eram esses. Né? De querer, todo mundo achava que eu era advogado, achava que eu tinha que resolver problema na justiça. Enfermeiro, que eu era... Então, por isso que é bom esse tema do ministério pastoral, do pastor, porque para as pessoas entenderem o que é ser um pastor. E hoje, como o pastor disse no início do programa, existem pastores que são pastores só de púlpito. Né? Você não vê ele fazendo uma visita, você não vê ele indo no hospital. É verdade. Você não vê, entendeu? Eu não estou criticando, cada um tem o seu ministério. Seu dom, né? O seu dom, cada um tem o seu dom. Só que não pode deixar, sabe, as ovelhas de acordo com a sua necessidade. Agora, o meu desafio, o meu problema que eu tinha muito, que as pessoas queriam, as ovelhas queriam que eu fizesse a mais do que eu podia. E muitas vezes isso daí deixa um servo de Deus até doente, muitas desgastado, vezes. Né? Desgastado. Emocionalmente, né? Com problemas de relacionamento na família. Sim.
Outro dia até minha esposa falou, né, porque um tempo atrás, eu amo a igreja, pastor. O lugar que eu mais amo ficar é na igreja. A igreja não é nem como se fosse minha primeira casa, é a minha segunda casa, é a minha primeira, né? Mas outro dia minha esposa me ligou e falou assim, você está na igreja? Eu falei, tô. Ela falou, você vai para o céu. Eu falei, não, já estou no céu com você. Saiu bem, hein? Não, saí bem, porque assim, existe uma cobrança também. Sim, eu sei. Existe uma cobrança, Sim, então a gente cobrança. tem que ser bem flexível. Sábios. Nesse sentido. Muito bem. Pastor Silvio Martinez é formado em teologia no Seminário Teológico Batista do Grande ABC. Né? O que o irmão aprendeu lá no seminário e o que o irmão vê hoje na realidade na igreja é muito diferente? Lá na faculdade é teoria, né? Apesar de a gente eu gostar muito dessa faculdade da ABC, porque é uma faculdade humana, assim, que lida com pessoas e com os problemas das pessoas mesmo, ser pastor mesmo, né? Mas é diferente, sim, assim, de a gente falar de ser pastor e de viver pastor. Né? E a gente tem que conciliar tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na vida pastoral mesmo. E aí a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente nunca sabe tudo, pastor. Então, isso que eu ia perguntar também. Já chegou algum momento no seu ministério que o irmão se perguntou assim, poxa, ninguém me ensinou isso? Sim, sim. A gente nunca... Tem alguns casos que vêm a nós, né? Alguns atendimentos que a gente... vai na assim, a gente não é no nosso dia a dia, é na nossa vivência que a gente aprende. Às vezes não está no curso de teologia aquilo que está acontecendo, né, nos dias de hoje, porque a gente aprende nos dias de Jesus, a maioria dos nossos ensinamentos. Nos dias de hoje, com internet, com tecnologia, né, se oferando muito rapidamente, né? A gente tem que conciliar, né, a nossa função de pastor com essas coisas, né? Até aquilo que a gente for postar alguma coisa, a gente tem que pensar 10 vezes para ver se aquilo que a gente está postando, né, vai ser benefício para aquelas pessoas que estão recebendo ou não, né? Então a gente vai aprendendo, né, fora, né, do seminário, fora da faculdade, no dia a dia de pastoral, sim, a gente aprende, é bem diferente, né? Mas assim, a gente tem que ter algo, né, que a gente tem de propriedade, que nem que eu aprendi lá, né, é de conhecer a Bíblia. Isso vai fazer toda a diferença do nosso ministério, porque ela que é o nosso manual de fé e prática. Então ela que não vai nos direcionar, nós e as famílias, né, para Cristo. Muito bem. O pastor Oliveira também passou pelo Seminário Teológico Batista do Grande ABC, mas a sua formação foi mesmo em qual missionário? Seminário Teológico Batista Nacional. Batista Nacional. Né, na época o presidente, pastor Ernesto Nini. Muito bem. O que o irmão destaca, que o irmão aprendeu muito bem, tanto lá na Nacional como na Batista, e que pôde aplicar no seu ministério? Pastor, tem um assunto que eu gosto muito, o pastor está dando estudo de quarta-feira, que é pneumatologia, que é estudo do Espírito Santo, né? Então, eu aprendi muita coisa, mas, como nós dissemos, mas o que eu aprendi muito mais, pastor, foi na igreja, inclusive na escola bíblica dominical, que eu amo, que eu gosto, né? Hoje já não participo tanto, porque os assuntos, nós, quando nós estudamos, nos tornamos pessoas formadoras de opiniões, né? Então, tem muitas coisas que eu já estudei na escola bíblica, né, que no seminário é diferenciado. É um estudo mais aprofundado. Eu fiz 63 cadeiras, que entra psicologia, antropologia, filosofia, entra vários assuntos, metodologia. Então, o que eu gostei mesmo do seminário é como uma faculdade, né, uma universidade. Então, de estudar um pouco de tudo isso, um pouco do grego, para entender um pouco do grego da Bíblia, hebraico.
Então, eu gostei de todas as matérias, sem exceção. Gostava muito de geografia. Geografia bíblica, você viaja na Bíblia, né? Você começa a entender Israel, o início de Israel. Então, eu aprendi muita coisa, mas só que eu falo para o pastor, eu me formei em 2001, já faz mais de 20 anos, até estava comentando, o meu mal foi ter parado, como eu trabalhava, né, casei, tinha família, tudo, depois veio filho, mas o meu mal foi ter parado, porque aprendizado, né, a gente não precisa aprender só num seminário. Sim. Né? Nós podemos, hoje tem cursos online, mas tomar iniciativa para estudar, né? Exatamente, mas pastor, a gente não aprende tudo. Sim. Não aprende tudo. A gente aprende um pouco. 4 anos é até pouco, sabe, para um ministério pastoral, eu acredito. Eu acredito que um pastor mesmo, para ele exercer bem o ministério, não que ele é perfeito, pastor não é um ser humano também, né? Mas para que ele possa ter menos problemas, eu aprendi que o sucesso de tudo na vida é a preparação, né? Então, ele tem que estar sempre se aprimorando, né? Sempre se aprimorando assuntos sobre família, sobre casais, sobre vários assuntos hoje. Eu estava vendo um assunto que é muito oportuno hoje, que é sobre a área emocional, a área mental, né? Ou seja, apego, né, às coisas materiais, né? Muitas vezes pode trazer um apego emocional, que as pessoas se apegam naquilo. Então, no seminário eu aprendi mas o que eu mais aprendi lá, né, foi os ensinamentos de Jesus, que foi o mais gostoso de aprender os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Olha, o nosso programa já está chegando ao fim. Puxa vida. Né? Um bate-papo rápido aqui. Né? Quer dizer, é ao mesmo tempo, mas a gente sentiu que fluiu bastante, não é? Fluiu bastante porque mexeu conosco, né? Mexe com nossa vida, né? Eu, né? Oliveira, Martinez, não é? Bom, eu quero agradecer a companhia da sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Nós vamos agora para o nosso momento de intercessão. Nós vamos estar orando agora em seu favor. Nós também recebemos pedidos de oração, né? Nós temos aqui no nosso chat, aqui, o Ed já está me passando aqui. Só mais uma colocação do Sérgio Pomelli, né? É uma colocação baseada na palavra do pastor Oliveira. O pastor, acumulando funções pastorais, vai receber críticas por isso. Né? Como conciliar tudo isso para ser completo? Muito bem, uma boa pergunta. É por isso que hoje, Sérgio, a gente trabalha com ministérios colegiados, né? Então não é só um pastor para tudo, né? Então tem um pastor, geralmente tem um auxiliar ou auxiliares que tem que completar aquilo que o pastor titular, o pastor da igreja, não tem. Por exemplo, eu não tenho o dom do evangelismo, da evangelização, então eu tenho que encontrar alguém que me ajude nessa área. Eu não tenho o dom da pregação, então eu tenho que encontrar alguém que me ajude nessa área, né? Porque a gente não nós pastores não somos completos, né? Nós não somos perfeitos nem completos. Então a solução é formar uma equipe ministerial para que possa, então, atender às necessidades da igreja. Né? Isso mesmo. Tá? Muito bem. Vamos orar, então, pelo Sérgio, né? Sérgio Pomelli, Márcia Castanha, vamos orar pelo Wilson, né, Márcia? Vamos estar pedindo a Deus pela vida dele. Célia Primo, José Luiz, Patrícia Carvalho, Ana Fazioli pede para orar por ela. Oramos tanto sempre por tantos pedidos e muitas vezes esquecemos de nós mesmos. É verdade, a Ana Fazioli faz parte do nosso Ministério de Intercessão e os intercessores precisam de oração também, né? Maria do Carmo, oração para a sua saúde, suas emoções, sua vida financeira e sua vida em geral. Pela sua família, sua nora, mãe dela, seus 3 netinhos, em especial a Maria Eduarda e o seu marido Marcelo, Ana Beatriz, Ana Júlia, Ana Paula e Ana Helena e José Brás. Vamos orar pela Cleusa Conceição, a irmã Sônia Germano, vamos continuar orando pelo Breno também, Judite Cabreiras, aqui a Rosíris Batista pede oração por sua família. Vamos orar pela Elaine Risse, né? Já está em casa,
né? Orar pelo irmão Fragão, né? Que está começando aí um tratamento com quimioterapia. Pastor Edson, isso estamos avisando, com a Beth, sua esposa, que está enferma, não é? E tem tantos outros pedidos. O seu pedido também você pode agora apresentar ao Senhor, juntamente com a nossa oração que iremos fazer agora. Eu pedi ao pastor Silvio Martinez que possa estar orando, então, pastor, apresentando esses nomes, apresentando também a vida daqueles que estão nos assistindo. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, graças te damos, Senhor, por poder, meu Pai, falar contigo, sim, Deus, sabendo que o Senhor já está de ouvidos inclinados, meu Pai, às nossas petições, obrigado, às nossas súplicas, aos nossos pedidos, Senhor. Por isso nós agora entregamos, Pai, em tuas mãos, todos esses pedidos, Senhor. Sim, Deus querido. Essas pessoas que foram, meu Pai, faladas e aquelas pessoas que estão no nosso coração, na nossa mente, que não foi mencionado aqui, mas que o Senhor sabe todas as necessidades de cada um, seja na área da enfermidade, seja na área familiar, seja na área de reconciliação, sim, seja na área de libertação, Pai. Que o Senhor entra com a tua graça, misericórdia, com o teu poder, meu Pai, restaurando, curando, meu Pai, fazendo, meu Pai, aquilo que nós mais queremos, meu Pai, que a nossa família continue unida, com saúde, amém, meu Pai, próspera em tudo que a gente for fazer. Sim. Pai, atenda, meu Pai, esses pedidos, meu sim, Pai. Deus. E te agradecemos também pelas inúmeras bênçãos que já recebemos, sim, também, Deus, meu Pai. A gente vê que pessoas já saíram do hospital, já estão em casa. Sim. Isso é motivo para te adorar, para dar graças a ti, meu sim, Pai, Deus, por tudo que você tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que está fazendo por cada um de nós. Sabemos que o seu tempo é perfeito, Pai. Sim, Deus. Então, Pai, cuida de cada um, Pai. Como o Senhor cuida, meu Pai, do teu povo, cuida dos seus filhos queridos, Pai. Sim, Deus. Assim, Pai, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, sim, sabendo, Pai, que o Senhor fará infinitamente, amém, mais, né, tudo aquilo que pedimos ou pensamos, sim, Deus, porque nós cremos no poder do Senhor e nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos para a parte final do nosso programa. Pastor Silvio de Oliveira, suas considerações finais. Muito bem, agradecemos a sua audiência e você que tem uma opinião com relação ao Ministério Pastoral, né, esteja nos acompanhando ali na Igreja Batista Nova Vida, né, pastor? Ali tem vários pastores que cuidam da área de relacionamentos, né, de casais, então você é um dos nossos convidados para estar ali conosco. E Deus continue te abençoando e até o próximo programa. Bem, pastor Silvio Martinez. Eu, como pastor, né, junto com o pastor Oliveira, com o pastor Kenji, né, eu peço para que cada um de vocês, né, que orem por nós, né, pela nossa família, pelo nosso ministério, que sabemos que passamos por muitas situações que tentam, né, o diabo tentador tenta nos tirar, né, daquilo que o Senhor, que o nosso Deus colocou, né, na nossa vida, que é de cuidar, liderar, ensinar aos necessitados ou aqueles que vêm buscar, né, um consolo, um conforto em Deus. Que vocês possam orar por nós, pela nossa saúde, pela nossa família, assim a gente está coberto, né, da proteção, né, e da oração, da intercessão, né, e de Deus. Amém. Amém. Muito bem, mais uma vez nós agradecemos a sua companhia e esperamos por você no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe e até mais. Até mais.